Olá a todas e todos, né? Vamos aqui a mais um episódio aqui do Ciência Enredo. O nome Ciência Enredo lembra um desfile de escola de samba, né? Samba, em vez de samba enredo, Ciência Enredo. E um desfile é impossível de ser realizado sem os instrumentos da bateria, por exemplo. Da mesma forma, a ciência não se faz sem os instrumentos apropriados para isso. E um dos mais importantes instrumentos da ciência, vem desde o século XVII, é esse bichinho aqui, ó, um microscópio, que aqui nós temos a imagem de um microscópio profissional, com todas as suas partes, mas esse aqui eu comprei numa loja de brinquedo, porque no século XX o microscópio virou um brinquedo, né? Então, você, se usa óculos, é bom tirar. Aqui você liga uma luzinha que vai iluminar o que você quer observar, coisa pequenininha, aqui embaixo. Você tem um tubo com duas lentes, né? A ocular, aqui em cima, e aqui diferentes objetivas que vão diminuir ou aumentar o aumento que você quer da imagem. E claro que você tem que, para cada escolha, você tem que regular a posição para observar. Ih, rapaz, não estou conseguindo ver nada. Calma, é um brinquedo que você precisa ter paciência. Mas, enfim, esse microscópio, opa, vou deixar ele aqui, ele é descrito aqui nessa imagem, e eu já contei as partes que ele tem. E o interessante disso é que, apesar de todos os aperfeiçoamentos que os microscópios tiveram desde o surgimento deles no século XVII, mas basicamente esse microscópio é a mesma coisa desse aqui dos anos 1600. Veja só, aqui você tem lá em cima a ocular, aqui embaixo objetivas, tem um parafuso um pouco diferente para regular a posição da amostra, que fica aqui nessa pontinha. E olha a fonte de luz, né? Não é um LEDzinho que eu tenho aqui, que eu vou desligar agora, mas era uma lamparina cuja luz passava por essa esfera de vidro, que funciona como uma lente, e depois uma lente para concentrar uma luz potente ali no microscópio, tá ok? Mas basicamente é a mesma coisa que nós temos hoje em dia, né? O microscópio óptico deste cara aqui, muito importante, que é o Robert Hooke. Robert Hooke, que é mais conhecido hoje por causa de suas contribuições na física, né? Quem fez física aí no ensino médio deve lembrar a tal lei de Hooke, né? Da massa, do movimento da mola e tal. Mas ele também se interessava por um monte de outras coisas, inclusive o mundo microscópico, que ele observava no microscópio, como também fez observações astronômicas. Mas antes de continuar a falar do Robert Hooke, vamos lá. Vamos ter que fazer uma pequena pausa aqui nesse nosso enredo para encaixar uma outra história, que é o seguinte. Esse século XVII foi uma época que acabou sendo conhecida como a revolução científica do século XVII. Bom, tem gente que diz que não foi uma revolução, porque afinal de contas foi acontecendo assim, não foi assim de uma hora para outra, rapidinho, em um dia ou um mês, mas sim ao longo de um século, com um monte de gente, um monte de revolucionários espalhados em diferentes locais. Mas, enfim, revolução ou não, o mundo nunca mais foi o mesmo desde o século XVII, né? E o microscópio era, junto com o telescópio, um dos dois grandes instrumentos da ciência naquela época. Com o telescópio, como a gente já viu no episódio sobre a descoberta de Netuno, serviu para a gente entender, olhar, enxergar, descrever o mundo além do nosso planeta Terra. Enquanto que o microscópio servia para quê? Para olhar para as entranhas dos seres minúsculas, dos seres vivos, bom, e dos minerais também, que eram invisíveis a olho, aliás, continuam sendo invisíveis a olho nu. Bom, pois bem, esse Robert Hooke, em 1665, publica um magnífico livro que se chama Micrografia. E ali, ó, o título em inglês, Micrografia, né? Ou algumas descrições fisiológicas de
corpos minúsculos feitos com lentes de aumento. E não se chamava microscópio ainda, né? Era um conjunto de 2 lentes de aumento. E ele foi assim. E, putz grilo, o nome do autor está aqui pequenininho, Robert Hooke. E o que ele fez? Ele observava exatamente, colocava aqui nesse lugarzinho aqui, ó. Ou, na verdade, esse é o microscópio moderno. Ele colocava naquela ponta, naquela pontazinha ali. E o que ele observou? Ele observou com um olho e desenhava sobre uma folha o que ele observava. E ele era um artista plástico também, coisa que pouca gente conhece. Então, por exemplo, ele descreveu pela primeira vez a pulga. Olha com quantos detalhes. O desenho é magnífico. E ele também foi o cara que olhou para uma laminazinha de cortiça e observou isso aqui. Esses retículos aqui pequenininho, né? Que é o quê? O invólucro, na verdade, de uma célula que já morreu, não estava mais ali, a cortiça, né? Na cortiça. E ele que deu o nome para isso aí de célula. Então, Robert Hooke, ele foi o que cunhou a palavra célula, que nós usamos até hoje para as coisas que ficam dentro desses invólucros aqui, não só na cortiça, mas, enfim, nas cascas de árvore, mas em todos os seres vivos. O estranho, né, é que um cara tão importante não tem um único retrato dele que possa ser atribuído. Ah, esse aqui é um retrato de Robert Hooke. Na época tinha retrato de um monte de gente, eu já mostrei aqui também em episódios anteriores, né? E não deixa de ser um mistério. Tem gente que diz por causa das tretas que ele tinha com Isaac Newton, que era um cara muito importante também, eles viviam brigando. Mas tudo bem, porque se não havia um retrato do Robert Hooke, tinha retrato, sim, oficial, ó, esse é o cara, de um holandês que se chamava Anton van Leeuwenhoek, né? É esse o cara aqui. E esse aí tem uma história interessantíssima, porque o Van Leeuwenhoek, ele era um comerciante, ele tinha um armarinho, sabe, de vender botão, tecido, fios, agulhas, essas coisas, e ele era apaixonado por microscópios. Ele não estava ligado a sociedades científicas ou alguma coisa, que nem o Robert Hooke. E ele construiu mais de 500 microscópios na vida dele, durante a vida dele. E aí acontece, ele vivia numa cidadezinha na Holanda chamada Delft. E ele recebeu a visita de um inglês que ficou curioso, porque, quem que é esse cara, tá onde ele foi? E o cara ficou impressionado e recomendou que um amigo dele, que se chamava Henry Oldenburg, que era o editor, poderoso editor com A maiúsculo, revista científica da época, o Philosophical Transactions. Falam, ei, cara, esse cara tem umas coisas muito interessantes, ele vai escrever para você e você publique aí na revista científica, né? Hoje a chamamos de revista científica. Né? E o Oldenburg publicou, só que tem uma coisa, o comerciante holandês era uma pessoa simples, ele só falava holandês ou neerlandês, né? Ele não sabia nem latim e nem inglês. Então, o que o Oldenburg fez? Ele traduziu do holandês, tá? As cartas que ele enviava e publicava na revista. E a primeira carta que ele publicou foi isso aqui, tá? De blá, 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 não sei o quê. E aí, ele só descrevia o que ele observava. E os leitores falam, mas espera um pouquinho, tem que vir algo a mais aí, eu quero ver o que foi observado. E aí veio uma segunda carta, onde constava desenhos, que são esses aqui que estão no meio, com as imagens. Ele ficou muito famoso por causa de uma carta escrita em 1677, olha aqui. Foi recebida em outubro de 1676. E o que estava ali? São observações, vou ler traduzindo aqui, observações comunicadas ao editor pelo senhor Anthony van Leeuwenhoek, né, numa carta em holandês, no dia de 9 de outubro de 1676, que se refere a pequenos animais que ele observou
na água da chuva caída no chão e também de neve que ele catava no chão, né? E ele encontrou aqui pequenos animais, que ele achava que eram animais, porque se mexiam, que ele chamava de animalcula, ou animalcula, né? E ele observou também que ele esfregava aqui uma escova na boca, colocava aqui sobre a lâmina e via que também tinha uns animaizinhos, os animalcula se mexendo. Ele falou, caramba, essas coisas não são na água, tem aqui na boca também. E uma vez ele observou o seguinte, ele tomou chá quente, fez coleta lá do coisa e os animaizinhos não se mexiam mais. Morreram. Ok? Ou seja, na verdade, o que ele antecipou foi que podem existir bactérias, animalculas dentro do corpo humano que poderiam provocar doenças. Mas naquela época é o seguinte, ninguém acreditava que uma coisa que não fosse vista a olho nu, pudesse provocar algum mal. Só 150 anos depois disso, mais ou menos, é que começou-se a prestar atenção, porque então, 150 anos depois, já não era mais animalcula, mas sim passaram a ser as bactérias e protozoários e receberam a devida atenção. Mas, por causa dessa observação e outras, é que Leeuwenhoek passou a ser chamado por muitos de o pai da microbiologia. Com justiça, eu acho. Mas atenção, peraí. Vamos segurar um pouco aqui o desfile, o passo. Porque os microscópios desse comerciante da cidade de Delft não eram que nem esse aqui, eram de uma lente só. Olha aqui. Isso aqui é uma reprodução, na verdade, mais recente de um dos 500 microscópios que ele fez. Tá? E uma lente só, imagina. Mas o problema é o seguinte, ele era um artesão que fazia lentes fantásticas e até hoje se pesquisa como é que ele conseguia fazer essas lentes tão potentes que só esse bichinho aqui, o bichinho aqui inanimado, o microscópio do Van Leeuwenhoek, chegava a aumentar uma imagem em 200 vezes. Né? E como é que era isso aqui? Olha aqui, tem essa plaquinha, vocês estão vendo aqui, ó, nesta pontinha ele colocava o que ele queria observar. E aquela coisa escura lá, que parece olho mágico de porta hoje em dia, era a lente dele. E esses parafusos eram para regular a distância da lente, o foco dela em relação ao objeto e a posição do objeto. E ele observava assim as coisas. A gente precisa entender agora como é que quer dizer esse negócio que o microscópio aumenta 10, 100, 1000 vezes. O que é esse aumento? Né? E o aumento é o seguinte, a ocular aqui, sei lá, tem um aumento de 10 vezes e cada uma das objetivas que eu posso selecionar tem um aumento diferente aqui. 100 vezes, né? Eu multiplico isso por aqui, que para dar um aumento total de 100 vezes, 400 vezes e 1.200 vezes. Isso aqui eu não acredito. Isso não acredito que é um microscópio, porque 1.200 vezes de aumento, ou 1.500, é mais ou menos o limite de microscópios ópticos profissionais. Mas como é que funciona isso? Então vamos ter que dar um passo para trás. Vamos ter que cantar aqui uma outra música, um outro samba. E a primeira estrofe aqui é esse fenômeno da refração da luz. Está vendo? Tem esse bloquinho transparente, é um feixe de luz que vai, ele está vendo que ele entorta, desvia, depois ele desentorta, ou seja, entorta de novo, saindo do outro lado. Nós falamos da refração da luz um pouco no episódio sobre a velocidade da luz. Mas refração é isso, né? A luz, ela desvia ao mudar, ao ir de um meio, o ar, para esse meio, para o outro. Né? E esse é um fenômeno que é conhecido intuitivamente, né, por vários povos. Os povos originários brasileiros, por exemplo, conheciam isso intuitivamente. Né? Porque a imagem, o objeto real, que é o peixe, né, ele sofre essa refração, né? A luz refletida nele, que a gente enxerga, e parece que ele está nessa posição aqui. Nativos, né, sabem disso, então eles miram o arpão, a flecha dele, não na posição que ele enxerga, mas mais para perto. Ou seja, tinha um conhecimento intuitivo da refração. Mas e aí, o que acontece? Acontece com a lente também, né?
A luz que passa aqui no ar atravessa aqui um meio diferente, que é o vidro, por exemplo, da lente. E o que acontece? Vamos lá. Esquema simples, para uma lente só. Você tem aqui o objeto, né? Depois a luz que passa, né, refletida nele ou transmitida ali na sua ponta, chega na lente e entorta. E a mesma coisa lá embaixo. E o que o olho aqui vê? Ele vê, na verdade, parece que a luz vem desse pontinho, vem lá de cima e aqui de baixo. Ele vê uma imagem aumentada. Tá ok? E é isso que a relação do tamanho do objeto real e da imagem aumentada, que aumentou 2 vezes, aumentou 10 vezes, aumentou 1.200 vezes. Tá ok? Mas parece que está tudo resolvido. O que não está resolvido nesses microscópios de brinquedo, mas estão naqueles profissionais, que nem daquela primeira imagem, é que com o passar do tempo um monte de gente foi desenvolvendo o microscópio. Parece que é o mesmo princípio, mas o que acontece? Acontece que esse desvio aqui da luz, a refração, depende da cor. Então, cores diferentes, né, se desviam de forma diferente. Isso aqui, quando a gente está olhando minha lente de óculos, por exemplo, não é um grande problema, tal, enfim. Mas se você está olhando coisas minúsculas, né, isso pode ser um problema. Porque olha aqui a imagem de como o desvio, você não focaliza tudo num lugar só, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Dependendo da cor que você olha, você está interessado ali no que você está olhando, observando. E aí, então, olha aqui, você coloca uma outra lente diferente, de forma diferente, acoplada aí de um outro material, para tentar compensar esse desvio, não totalmente, mas a imagem aqui de baixo melhora muito em relação ao que estava lá em cima, só com a lente simples. E esses desenvolvimentos foram sendo feitos ao longo dos séculos, né? A gente começou em 1650, 60, por aí, até meados do século XIX, 200 anos depois, 300 anos depois, se a gente inclui o século XX. O problema é o seguinte, falar de aumento não é suficiente, ok? O limite dos microscópios ópticos é mais ou menos 1.500 vezes. Dá para tentar fazer algo mais? É uma questão técnica de talvez melhorar as lentes, não sei, mas não vale a pena. Por quê? Porque a questão fundamental é a resolução. Ou seja, a capacidade de distinguir 2 pontos, aqui estão bem separados meus dedos, quando eles estão muito próximos. Ou seja, enxergar detalhes do que a gente está tentando observar. E no mundo muito, muito microscópico, a boa ótica geométrica, que é a que descreve isto aqui ou isto aqui, já não funciona mais. Você não pode pensar em luz como sendo raios, né, luminosos, alguma coisa. Porque lembram que eu falei em episódios passados, luz são ondas eletromagnéticas que têm um determinado comprimento de onda entre uma crista e outra, certo? E se esse comprimento é da ordem parecida com o tamanho da coisa que você está observando, aí acontecem outros fenômenos importantes, interferência e difração. E a imagem fica toda embaralhada. Ou seja, o comprimento de onda da luz é algo em torno de 0,5 micron. Se você está olhando coisas desse tamanho, você já não enxerga mais. E é isso que acontece, 2 pontos luminosos próximos. Está vendo esses anéis em volta? Isso são causadas pela difração da luz. Então você já não está mais observando o objeto em si, você está observando alguma coisa parecida com o objeto, mas com esses anéis em volta. E daí, se eles vão se aproximando, chega uma hora que você já não consegue mais dizer. Eles não estão juntos aqui, não, eles estão separados, mas você já não consegue mais enxergar. Tá ok? Então, com os microscópios ópticos, que aumentam até 1.500 vezes, lembra, usando luz, comprimento de onda 0,5 micron, dá para ver muito bem as células, né, dos seres vivos, que vão entre 10 microns e 100 microns, ou seja, são pelo menos 20 vezes maior. Então, tudo bem, a difração ali não tem um papel assim tão importante, tá?
Agora, boa parte das bactérias também dá para ver, mas acontece que tem algumas que, sei lá, tem o tamanho do comprimento de onda da luz e, putz, e aí o que eu vou fazer? E como é que a gente pode ver os vírus, que são ainda menores, centenas de vezes menores do que uma célula? Então, atenção, né? Fazer um repique, esqueça a luz e traga e chame os elétrons. Viva o microscópio eletrônico. Esse não vai virar brinquedo tão cedo, porque é caro, sofisticadíssimo. Mas vamos lá. Graças à mecânica quântica, isso é toda uma outra história que não dá tempo para contar aqui, e nem sei se eu seria capaz de contar rapidamente, mas sabemos que os elétrons podem se comportar também, não só como partículas, como a gente imagina, mas também como ondas, como no caso da luz, certo? Então você pode fazer uma ótica com os elétrons. E melhor ainda, a energia dos elétrons tem uma correspondência com o comprimento de onda do que seria a onda associada a esse elétron. E eu aumento a energia nesse meu microscópio e eu consigo ter elétrons com um comprimento de onda muito menor do que meio micron. E ter, então, resolução suficiente para olhar coisas muito menores, como, por exemplo, os vírus. E aqui tem essa imagem aqui. Essas imagens aqui são de vírus. Né? Isso aqui tem poucos décimos, centésimos de micron de tamanho. E esses aqui são imagens obtidas em 1967, né, por uma microscopista sem educação formal que se chamava Júnior Almeida, que observou o primeiro dos vários coronavírus, né, que não fazia tanto mal assim, aliás, não fazia muito mal mesmo, comparado com o responsável pela pandemia nos anos recentes. Mas características, olha aqui, tem os espinhos ou os spikes, né, tão importantes em tentar a defesa contra o coronavírus, já foram identificados aí. Né? E veja só, como Van Leeuwenhoek, Júnior de Almeida, não era uma cientista profissional. Ela se profissionalizou como autodidata trabalhando em laboratórios e foi reconhecida por isso. Como o Van Leeuwenhoek foi reconhecido pelo editor daquela revista científica. Então, olha, tem um mundo de coisas ainda para contar, teria um mundo de coisas para contar sobre isso, mas eu vou ter que chegar ao fim aqui do programa, porque eu acho que teve um começo, meio e fim. E tem que lembrar, né? Na ciência, um carnaval poderia durar o ano todo de tanta coisa que a gente pode contar. Pelo menos aqui a gente rendeu homenagem à história deste brinquedo aqui, hoje brinquedo, tão importante na ciência, né? E que foi desenvolvido por tantas pessoas, cientistas e não cientistas, para que a gente pudesse conhecer melhor o mundo. Chegou na massa, chegou na praça, chegou na massa, chegou.